Olá, meu nome é Felipe Dalmaneripio, sou aluno do curso de Engenharia de Produção e nesta parte da matéria de Sistemas Produtivos 2, nós abordaremos o assunto relacionado à manutenção produtiva total, ou como é conhecida pela sua sigla, TPM. A filosofia TPM foi criada na década de 1970 pelo japonês Seiichi Nakajima, com o objetivo de reduzir erros através da manutenção produtiva total. A ideia é ir além da manutenção convencional que existia na época e envolver todos os funcionários da empresa em prol de uma produção com produtos de qualidade superior e com uma linha de produtividade com zero quebras, zero acidentes ou zero defeitos. Isso requer uma mudança total no comportamento da empresa, já que os funcionários precisarão abraçar uma nova cultura da TPM. A ideia é aproximar os funcionários dos processos e equipamentos para assim gerar melhores resultados. A manutenção produtiva total, ou em inglês Total Project Maintenance, dá origem à sigla TPM. Como o próprio nome sugere, a TPM é uma metodologia de manutenção que tem como objetivo ser totalmente produtiva, ou seja, fazer uma manutenção com o envolvimento de todos de forma eficiente e eficaz, sem falhas, sem perdas, sem poluições ou sem gastos necessários. A TPM tem como fundamento o engajamento total de todas as pessoas da organização e a aplicação efetiva do sistema 5S. Esses dois fundamentos dão base para 8 pilares da TPM, que por sua vez aplicarão esses 8 pilares atingindo o resultado de zero perdas, erros, defeitos, desperdícios e afins. Os resultados obtidos que mantêm a TPM funcionando com coerência e harmonia. O pilar 1 trata sobre a manutenção autônoma, né? O que seria manutenção autônoma? A manutenção autônoma, ela busca uma autonomia maior do setor de manutenção, né? Ou seja, a responsabilidade de parte dos processos da manutenção passa a ser de responsabilidade dos operadores, como por exemplo a manutenção, a lubrificação, a limpeza e a expansão dos equipamentos, né? E, isso gera um pertencimento do equipamento maior, um aumento do cuidado com os equipamentos e do conhecimento, né? Esse pilar também ele permite identificar com mais rapidez possíveis problemas, possíveis falhas, né, no que se trata, né, já que o próprio operador está mais próximo da máquina e com isso sobra mais tempo para o time de manutenção trabalhar em serviço mais complexo e gerar um planejamento mais detalhado acerca de problemas rotineiros. O pilar 2 trata sobre a melhoria específica. Busca a melhoria contínua em pontos específicos para ganhos de produtividade e ganhos operacionais. Para isso é fundamental que a equipe busque sistematicamente essas melhorias, né? Esse grupo deve conter pessoas de diferentes áreas e com diferentes conhecimentos, né? De forma a atingir resultados mais expressivos de maneira simples e ágil, por meio desses processos rápidos, criando uma estrutura para a melhora da continuidade, né? E algumas das ferramentas que é possível para utilizar isso seria o sistema Kaizen, né? Metodologia Kaizen e da disponibilidade. O pilar 3 trata sobre a manutenção planejada, né? O que seria manutenção planejada? Ela busca criar um cronograma de agenda para executar serviços de manutenção. E esses serviços de manutenção são como, por exemplo, manutenções corretivas, preventivas, inspeções ou lubrificações, né? E isso tem como base histórico de falhas do aparelho, a vida útil, o ambiente que ele está inserido e as características técnicas dele de produção, né? Com esse planejamento, é possível minimizar os impactos na produção, né? Porque tu acaba aumentando a disponibilidade dos funcionários na hora, diminuindo o tempo de parada das máquinas, reduzindo a ocorrência de falhas, com o aumento da confiabilidade do serviço, né? E a melhor gestão dos recursos financeiros de manutenção. Como o principal responsável pelo planejamento está o PCM, né? Que seria o Planejamento e Controle de Manutenção. O pilar 4 trata sobre treinamento e educação, né? O que seria isso? O treinamento e educação é necessário um engajamento total. Isso só é possível através do treinamento e educação desenvolvidos, né? Desde os funcionários até os gestores. Os operadores vão sendo capacitados para suas atividades para gerar uma manutenção autônoma. O time da manutenção melhora as técnicas e planos de manutenção. Enquanto isso, os gestores são responsáveis por manter a filosofia da TPM em andamento na empresa e por isso devem ser treinados sobre como gerenciar as técnicas e tirar os melhores resultados possíveis. O pilar 5 é sobre a manutenção da qualidade, né? O que seria isso? Isso se baseia na redução de erros, falhas, desperdícios, né? Assim deve ser identificado e analisado e prevenido os erros de processo na produção. Para isso,
usam-se algumas ferramentas, como por exemplo, Pareto, diagrama de causa e efeito, PDCA, entre outros, né? Essa busca incansável por falhas faz com que a longo prazo exista uma redução de custos e desperdícios, aumentando a qualidade na linha de produção e aumentando a lucratividade da empresa. O pilar 6 trata sobre o controle inicial, né? O que seria isso? Quanto antes uma gestão da manutenção dos equipamentos, melhor. Afinal, existem falhas que ocorrem em uma má instalação do equipamento, como por exemplo, né? Ou então pela demora em iniciar os processos de controle do equipamento. Assim, deve-se usar os conhecimentos já produzidos pela TPM em outros equipamentos para fazer a aquisição e a gestão de novos equipamentos, fazendo com que eles atinjam o seu melhor desempenho no menor prazo de tempo. Quando é feita corretamente desde o início, a manutenção a longo prazo acaba sendo mais simples e eficiente e aumentando um pouco mais a vida útil do aparelho. O pilar 7 trata sobre a TPM administrativo, né? O que seria? Baseia em aplicar todos os conceitos da TPM também na esfera administrativa, focado na eliminação de desperdícios, engajamento, qualidade e eficiência. E hoje em dia está cada vez mais comum com uma ideia de Lean Office. E por último, o pilar 8, né, que trata sobre segurança, higiene e meio ambiente, e tem como base a criação de um ambiente saudável, seguro e sustentável, gerando bem-estar e o engajamento dos colaboradores, acidentes zeros e uma saúde total da empresa. Isso também causa grandes efeitos na produtividade e na imagem da empresa, né? Porque isso acaba gerando uma espécie de ética coletiva dentro da empresa com esses hábitos, né, através da TPM que é implementada dentro da empresa. Agora falando um pouco sobre os benefícios da TPM, né? Vale a pena a gente citar o principal deles, né? Que é uma automação dos processos, né? Responsável por prevenir perdas e aumento da lucratividade da organização. Claro, existem outros benefícios que vale a pena a gente citar, né? Como maior motivação da equipe, eliminação de pausas não planejadas, redução de custos operacionais, maior conhecimento e capital intelectual dos colaboradores, uma otimização do chão de fábrica, né? E por último, um foco na gestão de qualidade, né? Impactando diretamente com os fornecedores, clientes, concorrentes e funcionários da empresa. E como conclusão, podemos chegar na importância da manutenção produtiva total, no qual se torna um instrumento vital para o crescimento das organizações a longo prazo, né? Onde todos os seus benefícios são, de certa forma, em prol de um geral, né? Fazendo com que exista um crescimento profissional por parte dos colaboradores e do ponto de vista da organização, exista um crescimento no mercado competitivo.